Bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto, desde 1968, estudando o Espiritismo na sua pureza doutrinária e a ciência do direito. Vamos hoje pelo terceiro vídeo a colocar no YouTube sobre o suicídio. E vamos hoje seguir o roteiro de Martins Peralva. Martins Peralva, estudando o Emmanuel, o pensamento do Espírito Emmanuel. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor, ante a glória de Deus. Espírito Emmanuel. Suicídio, diz Martins Peralva, uma das mais terríveis palavras nos dicionários humanos. Pronunciada, afunda o chão 7 palmos, como diziam os mais antigos ao se referirem às coisas mais sinistras da vida. Só Deus dispõe do direito à vida, por intermédio de suas leis. Lembram os instrutores espirituais ao ser ventilado na codificação o assunto. Então vamos ver agora que difícil seria abranger no simples capítulo de um livro ou de um vídeo como este, problema tão angustioso e sombrio, que se tem agravado ultimamente nas comunidades terrestres, elevando as estatísticas mundiais. Eis a pergunta inquietante que a mente humana formula em todos os continentes em face da incidência de suicídios em milhares e milhares de lares do mundo. Em lares humildes, em lares de mediana condição, em palácios suntuosos. Vamos falar as principais motivações, ao nosso ver, para o suicídio. Falta de fé, diz Martins Peralva. Orgulho ferido, falta de fé, orgulho ferido, esgotamento nervoso, loucura, tédio da vida, moléstias consideradas incuráveis, indução de terceiros encarnados ou desencarnados. Acreditamos firmemente que a falta de fé responde pela quase totalidade dos suicídios. E é verdade. O indivíduo que não tem fé é porque ele não conhece Deus. Ao não conhecer Deus, ele não conheceu as suas leis. Ao não conhecer as suas leis, ele fica perdido. Porque se ele conhecesse as leis de Deus, ele não estaria perdido, ele saberia qual é o foco, qual é a linha de conduta dele, quais são os limites, quais são os princípios que ele deve cultivar na vida. Então, a fé é o alimento espiritual que, fortalecendo a alma, põe-na em condições de suportar os embates da existência de modo a superá-los convenientemente. Então nós vamos ver que aqui estamos estudando profundamente o assunto. Profundamente. Analisando as demais causas, observamos que todas elas tiveram por germe aqui e alhures, na Terra ou noutros mundos, nesta ou em encarnações pretéritas, a ausência da fé. Falta de estudo. Falta de saber qual é o seu caminho, por que você veio, para que você veio e para onde você vai depois daqui. Qual é a razão do planeta Terra te receber? É a educação. Nela você se matricula através da reencarnação para estudar, retificar os erros do passado e preparar o futuro glorioso na alegria, na perfeição. O orgulho ferido é também falta de fé, porque a fé conduz à humildade profunda, e esta é inimiga do orgulho.
é o seu melhor, o seu mais poderoso antídoto. O orgulho, o esgotamento nervoso, que poderia ser evitado no seu começo, se movimentados pudessem ter sido os recursos da oração, filha da fé, pode conduzir o ser humano nessa altura, já fortemente assediado por forças obsessoras, ao extremo gesto. A loucura, por sua vez, responde por elevado número de deserções do mundo. E o chamado tédio da vida. Quantas cartas foram deixadas por suicidas, referindo-se ao cansaço da vida e implicações correlatas? Por quê? Ausência de fé. Quem tem fé sabe que tem que enfrentar aquele problema e não pode se cansar. Ou se cansar, vai descansar dentro da lei. Sim, há muita fé que existe apenas nos lábios. A fé iluminada pela razão, que é a fé espírita, capaz de encarar o raciocínio face a face, em todas as épocas da humanidade, suporta e vence, resiste e transpõe os mais sérios obstáculos, inclusive os relacionados com uma existência dolorosa, sob o aspecto moral ou físico, fértil em aflitivos problemas. Quem tem fé não deserta da vida. Quem tem fé não deserta da vida. Quem tem fé não deserta da vida, pois sabe que os recursos divinos de socorro à humanidade são inesgotáveis. Quantas vezes amigos de mais alto intervêm prodigiosamente, quando a medicina desalentada já ensalirara as armas por esgotamento dos próprios recursos. Há outro tipo de suicídio, aquele que resulta da indução, sutil ou ostensiva, de terceiros, encarnados ou desencarnados, especial e mais numerosamente dos desencarnados, não sendo demais afirmar, por efeito de observação, que a quase totalidade dos autos extermínios foi estimulada por entidades perversas, inimigas ferrenhas do passado, que, ligando-se ao campo mental de quantos idealizam, em momento infeliz, o suicídio, corporificam-lhe, na hora adequada, a sinistra ideia. Quem não tem fé, quem não sabe a quem confiar, a quem seguir, claro que fica aberto, abre a tela mental aos inimigos do passado, que querem destruir esta importante encarnação que você está tendo. Julgamos ter analisado com razoável acervo de exemplos as causas mais frequentes do suicídio. Estudemos agora o quadro geral da situação dos trânfugas da vida após a morte, depois de praticar o ato. A ilusão do suicida é de que, com a extinção do corpo, cessam problemas e dores. Mas a palavra de André Luiz, revestida da melhor essência doutrinária, informa que sai ele do sofrimento para entrar na tortura. Porque a vida continua. A vida não termina. Nós fomos criados para sempre, somos as inteligências supremas criadas por Deus, para chegarmos à perfeição pelos nossos próprios esforços. Relatos de antigos suicidas e obras especializadas de origem mediúnica falam-nos, inclusive, de vales sinistros, onde se congregam em tétricas sociedades os que sucumbiram no autoextermínio. Nessas regiões indescritíveis na linguagem humana, os quadros são terríveis. Dante Alighieri, no livro A Divina Comédia, mostrou as imagens do grupo dos suicidas sofrendo horrores. E ainda André Luiz mostrou como que vai ser difícil as próximas encarnações deles para retificar os erros gravíssimos que cometeram. Recordação aflitiva dos familiares do lar distante, dolorosamente perdidos na infância, vão sofrer com isso. Saudade da vida, a vida que o próprio suicida não soube valorizar, por lhe haver faltado um pouco mais
de confiança na ajuda de Deus, que tem sempre um momento adequado para chegar. Outras vezes, solidão, trevas, pesadelos horrendos, com a sensação da parte do infeliz de que se encontra num deserto, onde os gritos e gemidos têm ressonâncias tétricas. Essa é a situação depois do suicídio. Antes, por falta de fé, cometem um crime contra a própria vida, que na verdade é a vida emprestada por Deus, que não era deles. E depois vão sofrer isso tudo. Os mais variados efeitos psicológicos e as mais diversas repercussões morais tornam a presença do suicida no mundo espiritual um autêntico inferno, onde estagiará não sabemos quanto tempo, tudo dependendo de uma série de fatores que não temos condições para aprofundar, eis que é inerentes à própria lei de justiça. Então, se pudessem os homens levantar uma nesga da vida espiritual e olhar à distância as cenas de torturante sofrimento a que são submetidos os suicidas, diminuiriam, por certo, as estatísticas, mesmo nos mais conturbados e infelizes continentes. O Espiritismo, descortinando tais horizontes, dizendo aos homens que a vida é patrimônio de Deus, que lhes não cabe destruir, cumprirá na terra a sua augusta missão de acabar com os suicídios. Só o estudo, é isso que o Espiritismo está proporcionando. E aqui nós vamos começar a parte final do nosso estudo. Os que se envenenaram conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amarguram as agruras da ictiose ou do pênfico. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilaçaram na paralisia o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre rodas destruidoras, experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Então, o suicídio, longe de ser a porta da salvação, é o sombrio pórtico de inimagináveis torturas, que nenhum ser humano, em lendo estas considerações doutrinárias, homem ou mulher, concita a permanência em sua mente, um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha a cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Queridos amigos, conseguimos aqui, rapidamente, colocar num vídeo pequeno algumas instruções fundamentais trazidas no livro Seguro, editora FEB, através do espírito de Martins Peralva, no pensamento do espírito de Emmanuel. Fora do estudo não há salvação. Só o estudo vai fazer nascer em você a fé raciocinada, principalmente o estudo do Mestre Jesus. Marcelo Paes Barreto, Guarapari, Espírito Santo.